Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Hoje eu quero refletir com vocês um pouquinho sobre o pecado. Pois é, sobre o pecado. Para quem... A gente está iniciando um ano, né? Então, iniciar um ano é pensar no que a gente quer que esse 2025 traga pra gente, né? E para que a gente tenha sucesso, né, nesse quesito, a gente precisa pensar naquilo que a gente fez de errado para que a gente não cometa os mesmos erros, né? Então, ontem, por exemplo, foi um dia de reflexão para quem faz a devoção dos 5 primeiros sábados, né, com Nossa Senhora, medita nas virtudes de Nossa Senhora, né? Por que ela foi concebida sem pecado? Por que ela foi escolhida tão especial assim, né, por Deus? Porque Maria não cometeu nenhum pecado. Maria amava Deus acima de todas as coisas. E a gente ainda tem muita dificuldade de amar Deus sobre todas as coisas, porque a gente ama a gente primeiro, né? A gente quer inflar o nosso ego, inflar o nosso egoísmo. A gente não consegue olhar para dentro de si e ver as nossas misérias, né? Então ontem muita gente fez confissão, assim como eu. E aí a gente começa a alcançar pensamentos, alcançar misérias nossas, defeitos nossos, que a gente quer tanto que vai embora, mas que de repente eles voltam pra gente de novo. Eu vou falar aqui um pouquinho das virtudes de Nossa Senhora, porque é importante que a gente sempre reflita a cada ato de contrição ou a cada exame de consciência, a gente pensar quais são as virtudes de Nossa Senhora, né? A sua inocência, a inocência de Nossa Senhora, a simplicidade, a humildade, a obediência, paciência, amor a Deus, caridade para com o próximo e desprezo e desprendimento do mundo e de si mesma. Pureza virginal, silêncio, doçura, mansidão e modéstia. Esta é Nossa Senhora, a mulher, nossa mãe, que a gente tem como grande inspiração, como a maior de todas as santas que já tiveram nesse mundo, né? Então, sempre quando a gente puder fazer essa meditação nos sábados, a gente pode meditar nessas virtudes. Mas eu não quero falar hoje sobre isso, somente disso, mas eu quero falar do pecado em si, né? O pecado, ele nada mais é do que cair na tentação de forma consciente, de forma plena e de forma deliberada. Ou seja, tem que ter matéria. Qual que é a matéria do pecado? A matéria do pecado é qualquer uma daquelas leis dos 10 mandamentos. Se eu infringir alguma lei daquelas dos 10 mandamentos, isso já é motivo de matéria grave de pecado. De forma plena. Então eu tenho que ter pleno conhecimento disso. Eu preciso saber que roubar é pecado. Se eu roubo sem saber, então eu não estou consciente disso, eu não tenho conhecimento disso, então, portanto, não cometi pecado. Tá? Então, eu preciso ter o conhecimento dos 10 mandamentos. Preciso infringir uma dessas leis e preciso ter pleno consentimento. Ou seja, eu não posso ter feito de estar embriagada, eu não posso estar drogada ou sendo coagida a fazer algo, aí não é pecado, não fui eu, não estava com pleno consentimento, não foi de uma forma deliberada. Deliberada é de uma forma assim, eu quero fazer, eu sei que é errado, eu tenho consciência disso, está infringindo a lei dos 10 mandamentos, a lei de Deus, mas pelo meu prazer, pela minha vontade, eu vou lá e faço, né? E a gente faz isso o tempo todo, gente. O tempo inteiro a gente cai em tentação.
a gente cai em tentação. E a tentação, ela é cada dia mais forte na nossa vida, né? Pensa naquele pecado que é um pecado que você insiste em tirar da tua vida, e aí vira e mexe você encontra com ele novamente, né? O mundo espiritual sabe disso, né? O inimigo sabe disso, então ele faz com que a gente sempre se encontre com ele, para ver se realmente a gente tá firme e forte para não cair em tentação. Então, eu separei aqui a passagem que eu vou ler para vocês. Deixa eu chegar mais perto aqui de vocês. Que é Lucas 22, de 39 a 46. Vamos lá? São Lucas. Como de costume, Jesus saiu e foi ao Monte das Oliveiras, e os discípulos também o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: rezem para não cair na tentação. Pronto. Esse é o primeiro ponto. Rezem para não cair em tentação. A gente reza no Pai Nosso todos os dias, né? Que a gente não caia em tentação. Chegando no lugar, disse-lhes. A gente já sabe o lugar que leva a gente ao pecado, né? A gente já sabe a situação que leva a gente ao pecado. A gente tem que ser forte para não entrar nessa situação. A gente tem que ser forte para não entrar nesse lugar, para sair desse lugar. Mas a gente não é. Então, se a gente estiver ali, a gente pede: Senhor, não me deixa cair em tentação. E essa reza tem que ser uma reza forte, uma reza firme. Não me deixa cair em tentação. Continuando. Então, afastou-se daí a distância de um arremesso de pedra, pôs-se de joelho e rezava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Aqui é um outro ponto. Quando a gente decide não cair em tentação, é tão difícil porque tem algo dentro da gente, humano, que quer fazer o pecado, que quer roubar, que quer furtar, que quer adulterar, enfim. Que não quer honrar pai e mãe, que não quer ir na igreja no domingo, enfim. Existe algo dentro da gente que não quer. E esse não querer, às vezes, é muito mais forte do que o querer, né? Às vezes não, ele é. Então, para que a gente não caia, para a gente manter firme, a gente tem que ser muito, tem que ter uma virtude. Eu vou falar dessa virtude daqui a pouquinho, que eu olhei ali pro catecismo, que é a virtude da fortaleza. Porém, existem coisas que a gente tem que passar. Em consequência, talvez, a um pecado, né? E dizer não para ele é tão difícil, né? Que a gente sofre até. Existe um sofrimento para dizer não ao pecado. Já parou para pensar nisso? Como é difícil? Isso todo mundo passa, tá, gente? É muito difícil. E aí vem uma consequência, né? Então a gente se arrepende, a gente pede perdão, mas a consequência do pecado, ela vem. E a gente vai ter que passar por ela. E é muito difícil, normalmente, quando vem a consequência de algo que a gente cometeu. Porque a gente já está ciente de que a gente cometeu, de que a gente agiu errado, mas que a gente tem que sofrer as consequências disso. Não tem jeito, né? A gente até pede para Deus: Senhor, que eu não sofra, afasta de mim, mas se eu tiver que passar, eu aceito. Eu aceito. A gente deveria falar isso, Jesus não deveria, Jesus não passou por nada. E ele aceitou a morte, ele aceitou, ele sabia que ia ser muito doloroso. Que ia ser muito da vida, né? Humanamente, muito sofrido para ele. Mas ele aceitou, por amor. Que a gente aceite a consequência do nosso pecado com amor.
esse sofrimento ele veio por conta de uma consequência de um ato errado que eu tive e eu tenho que aceitar com amor, porque é aí que eu vou aprender e é aí que eu vou me redimir, né, daquilo que eu cometi. E aí continuando, né, apareceu-lhe um anjo do céu que lhe dava forças. Nosso anjo da guarda dá força para nós, hein, gente? Vamos pedir sempre essa fortaleza ao nosso anjo da guarda. Se a gente está em oração e a gente está receoso, a gente está fraco, a gente pede força para o nosso anjo, que o nosso anjo ele vem em nosso auxílio. Amém? E entrando em agonia, orava mais intensamente. Mais intensamente. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíram por terra. Levantou-se, depois da oração, foi para junto dos discípulos e os encontrou dormindo, por causa da tristeza. Então lhes disse: por que estão dormindo? Levante-se e rezem para não cair em tentação. Vigiai e orai o tempo todo. Rezem e não durmam para não cair em tentação. Mas aqui o mais lindo é que quando a gente entra em agonia, quando a gente entra em desespero, a gente tem que rezar mais intensamente. A gente está com um anjo ali fortalecendo a gente. E a gente tem que entrar em oração, a gente tem que entrar em batalha para que a gente vença, por mais que isso doa, faça a gente sofrer, faça a gente suar sangue. A gente tem que estar ali, firme, para não cair em tentação. Porque a tentação, ela vai ser muito maior do que a gente pode imaginar. E falar não para a tentação, possa ser que possa cair suor de sangue. Mas a gente tem que se manter firme nisso. E qual é a virtude que vai me ajudar nesse processo de vencer o pecado? A fortaleza, né? Então, eu vou ler aqui no catecismo, né? Nosso catecismo tá no parágrafo 1808. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela afirma a resolução de resistir às tentações e supera os obstáculos da vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. Minha força e meu canto é o Senhor. No mundo tereis tribulações, mas tede coragem. Eu venci o mundo. Que a gente possa pedir no dia de hoje força para Deus. Fortaleza, que a nossa oração seja uma oração concreta, uma oração forte. Uma oração que dê movimento, que faça a gente ser forte diante das nossas tentações. Não precisa ser uma oração imensa. Senhor, me ajude a ser forte. Mande a tua força, mande teus anjos para me guardar. Assim eu vou conseguir não cair nas tentações, que são as tentações que o mundo me oferece a todo momento. Que a gente possa ser forte. Que a gente possa iniciar esse ano de 2025 com força, com muita fortaleza e nos ajudar a sair cada vez mais do pecado. Amém? Então é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.